Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida. Uma palavra poderosa que vai edificar a tua história, pode mudar a direção da tua vida também. Abra a tua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: Aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor. Até aqui. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos essa noite, rendemos graça ao teu nome, estamos diante da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, tomar a nossa mente cativa ao teu Espírito, Senhor, que seja uma noite propícia para a tua bênção, para o teu milagre nas nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Oramos. Cadê aquele? Achou aí? Só não aperta aquele botãozinho hoje. Glória a Deus. Eu peguei esses 2 versículos para iniciar a nossa mensagem desta noite, queridos. Em especial pelas 2 últimas palavras que nós lemos nesse versículo 2. Zacarias é um dos profetas, exílio e pós-exílio, no final do exílio, no cativeiro babilônico. E é interessante que depois deles estarem ali sofrendo durante um período de 70 anos, a Bíblia diz assim que eles começaram a jejuar, começaram a buscar a face do Senhor. E eles se voltavam para Deus, pedindo que Deus intervisse sobre a vida deles e arrancasse aquele povo com as mãos fortes de dentro do cativeiro babilônico. E Deus vai chamar o profeta e vai questionar o jejum deles, o sacrifício deles, perguntar para eles se o jejum que eles estavam fazendo, se verdadeiramente era para Deus ou era para eles. Se aquilo que eles estavam fazendo realmente vinha do fundo do coração, se eles estavam fazendo isso esperando algum benefício próprio, ou tentando convencer a Deus de que havia arrependimento na vida deles para que Deus pudesse intervir e manifestar um favor divino. E é interessante que quantos de nós não precisamos de um favor de Deus? Uns em uma área, outros em outras áreas, mas todos nós passamos por momentos na vida que nós precisamos do favor divino. Pergunta para quem está do seu lado: você precisa do favor de Deus? Abre essas janelas dele. Será que nós precisamos do favor de Deus, irmãos? Quem aqui já leu sobre a lei de Murphy? O que é a lei de Edward Murphy, né? Edward Murphy. Edward Murphy, ele criou uma lei, né? E essa lei diz assim: se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, dará. Porque ele experimentou isso na sua vida. E tem muitas pessoas que trazem essa lei de Murphy para as suas vidas, queridos, como uma verdade absoluta, e não conseguem mudar o quadro da sua história. Né? Por exemplo, assim, se você pegar uma faca na mão, você vai pensar assim: essa faca vai cortar o meu dedo, e ele vai se cortar. Né? Tem pessoas que são tão pessimistas que quando entram dentro de um supermercado, na parte do açougue, e aí ele vê aquela serra, quando liga aquela serra para cortar a carne, sempre vai pensar assim: vai cortar o dedo da açougueira. Tem pessoas que vivem debaixo dessa lei pelo pessimismo. E vão norteando a sua vida, vão dando rumo, direção às suas vidas por essa lei. Sempre pensando que algo vai dar errado. Nunca acredita que ela pode viver algo melhor além daquilo que ela já tem vivido, a desgraça que ela tem experimentado na vida. Ela acha que as pessoas que estão do lado dela serão abençoadas, e elas nunca serão abençoadas.
E aí quando algo dá errado, ela diz assim, bem que eu pensei que ia dar errado mesmo, está vendo? Eu sabia que ia dar errado. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se nós queremos viver o favor de Deus nas nossas vidas, irmãos, porque a graça é favor. A graça é um favor. Nenhum de nós aqui fomos salvos por méritos próprios. Nenhum de nós aqui conseguimos algum dia chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu estou mudando de vida, então o Senhor precisa me salvar. Muito pelo contrário. A Bíblia diz assim, que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos defuntos, espiritualmente falando, e defunto não pode fazer nada. Ao menos que Cristo venha e ressuscite a tua vida, te traga a vida novamente no teu espírito, para você poder viver algo novo em Deus e começar uma nova história. Todos nós precisamos de um dia do favor de Deus. Precisamos um dia sermos alcançados por Deus, termos tirado da lamação do pecado e receber uma nova proposta, uma nova direção de vida, irmãos, para tentarmos viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Mas a vida diária, ela deve ser vivida por um favor. Por um favor de Deus. Quem precisa de um favor? Quem está necessitado. Eu preciso, você precisa de um favor. Você já viu alguém que tem muito dinheiro precisar, dizer assim, olha, eu preciso de dinheiro? Não. Alguém que tem uma boa saúde, dizer assim, eu preciso de saúde? Alguém que está com um casamento muito bom, dizer assim, eu preciso de um favor de Deus no meu casamento? Não. Mas todos nós temos áreas nas nossas vidas que vai existir momentos em que nós precisamos ver o favor de Deus se manifestar na nossa história. Mas você acredita que tem muitos cristãos que não conseguem viver o favor de Deus em suas vidas? Por quê? Por que existem muitos cristãos que não experimentam o favor de Deus? Que não conseguem ver o agir de Deus sobre as suas vidas? E vai existir, queridos, vários textos bíblicos que vai nos auxiliar e vai nos dar direção. Eu quero começar lendo aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31. Olha que interessante como Deus age na contramão do mundo. Como Deus pensa diferente de nós. E muitas vezes nós nos questionamos, ou questionamos a Deus, ou questionamos as pessoas, o porquê de não recebermos o favor divino. Diz assim, 1 Coríntios 1, 26 em diante. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis ou insignificantes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que nós entendemos disso? Olha como é o pensamento de Deus. A Bíblia vai dizer assim que Deus, irmãos, Ele chamou não muitos os poderosos, não muitos os sábios, mas Ele pega as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Às vezes, se nós olharmos pela ótica humana, se nós pararmos para pensar assim, olha, quem que nós poderíamos escolher para ser jogador de futebol do time de Balneário Camboriú, se você tivesse a oportunidade de escolher alguém, para ser um jogador que fosse jogar no time de Balneário Camboriú, quem que você escolheria? Em evidência hoje, Messi,
Os argentinos escolhem Messi. Gabriel Jesus, Neymar. A ótica humana vai por aquilo que parece mais provável. Mas Deus começa pelas coisas improváveis. Irmãos, se Deus te escolheu, se Deus te salvou, não foi porque Ele viu em você algum mérito. Não foi porque você era mais bonito do que o outro que talvez estava do teu lado. Não foi porque você era mais forte, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, tinha mais dinheiro ou menos dinheiro. A ótica de Deus é segundo o seu favor. Então Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Aqueles que ao mundo, para o mundo não tem valor, não tem sentido. Aqueles que para o mundo, as pessoas dizem assim, olha, isso aí não vai dar em nada. Deus fala assim, esse eu vou transformar ele em um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus. É esses que Deus escolhe. Porque a sabedoria humana, irmãos, ela não é nada perante a sabedoria de Deus. Aquele que se acha perante Deus é aquele que é abatido, frustrado. Olha que interessante. Se você perceber, nós vamos ver Jesus fazendo milagre, irmãos, na vida dos mais pecadores dentro da Bíblia. Mas pouco nós vamos perceber Deus fazendo milagre na vida de quem? Dos fariseus, dos doutores da lei. Lembra da oração do fariseu e do publicano? Os dois subiram para a oração no templo, e o fariseu começou a orar assim diante de Deus, dizendo, Senhor, graças te dou, porque não sou um pecador como aquele publicano, que eu jejuo, eu faço as minhas orações, eu não sou como um publicano, que peca toda hora. E a Bíblia vai dizer assim, que o publicano não conseguia nem levantar a sua cabeça para o alto, e dizia, Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. E Jesus estava falando essa parábola, justamente para aqueles que se achavam ser alguma coisa, quando diante de Deus eles não eram nada. E Jesus vai concluir a parábola dizendo assim, esse pecador publicano, esse foi o que foi justificado diante de Deus, e encontrou favor diante de Deus. Tem um texto tremendo da palavra de Deus. No livro de Levíticos, capítulo 13, versículo 2, 3, eu vou encurtar aqui lendo para vocês, diz assim, Levíticos 13, 2, diz assim, quando o homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e esta se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado a Arão o sacerdote, ou a um de seus filhos os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na sua pele, na sua carne. Se o pelo na praga se tiver tornado branco, e a praga parecer mais profunda que a pele, é praga de lepra. O sacerdote, verificando isso, o declarará imundo. Olha que interessante. Então, a lei da lepra dizia assim, que se um homem chegasse a Deus, e fosse encontrado mancha na sua pele, e o sacerdote investigasse aquela mancha, e visse que aquela mancha desse sinais positivos de lepra, esse homem deveria ser arrancado fora do arraial durante 7 dias. Após 7 dias ele voltava novamente ao sacerdote. Se aquela mancha não subisse, ele novamente ficava 7 dias para fora do arraial. Mas olha que interessante no versículo 12. Vai dizer assim, se a lepra se espalhar muito pela pele, e cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quando podem ver os olhos do sacerdote, então se declarará ele limpo. Olha que interessante. Se houvesse uma mancha no corpo dele, ele era declarado imundo e tinha que ser afastado do meio do povo. Mas se aquela mancha tomasse todo o corpo dele, de maneira que não se enxergasse mais lugar, então o sacerdote declarava aquele homem
limpo e não mais imundo. Qual é o significado disso para nós, queridos? Que para recebermos o favor de Deus, irmãos, nós precisamos declarar totalmente dependentes do Senhor e declarar que nós somos miseráveis pecadores que precisamos da misericórdia dele nas nossas vidas. Sabe, queridos, a característica de pessoas leprosas, espiritualmente falando, que não vão receber favor de Deus, a primeira característica que nós podemos falar de uma pessoa leprosa, espiritualmente falando, que não recebe favor de Deus, são aquelas que vivem se justificando e nunca reconhecem por completo a sua lepra. Tem pessoas que não reconhecem seus erros. Às vezes você vai falar com a pessoa e diz assim: pastor, não é bem assim também. Vivem se justificando. Às vezes você fala assim: irmão, toma cuidado, alguns caminhos que você está andando, você vai cair. Não, pastor, eu sei até onde eu não vou cair não, eu estou firme, estou na rocha, estou na presença de Deus. Irmãos, são pessoas que não vão receber favor de Deus. São pessoas que não estão prontos para receber o favor de Deus em suas vidas, porque estão cheios de justiças próprias no coração, ficam se justificando o tempo todo. E quem se justifica, irmãos, não precisa de favor. Quem se justifica vai pela força do seu braço. Aquele publicano, ele reconheceu, dizendo: Senhor, me perdoa, que eu sou um miserável pecador. Ele não conseguia nem levantar a cabeça dele. Queridos, é quando nós declaramos por total e completa a nossa dependência do Senhor, é que nós recebemos o favor dele na nossa vida. Porque enquanto você acha, enquanto você se justifica, enquanto você acha que você consegue, que você tem força, Deus não precisa entrar na tua vida. Deus não precisa agir ao teu favor. Ou reconhecemos a nossa lepra por completo diante de Deus, irmãos, ou reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, dependentes do Senhor, queridos, ou nós vamos continuar vivendo a nossa vida, talvez até vivendo a lei de Murphy, se arrebentando, tentando enganar nós mesmos, quando nós não conseguimos enganar a Deus. Existem muitas pessoas assim, que se acham. Queridos, o dia que eu subo no púlpito achando que eu vou fazer alguma coisa, é o dia que não acontece nada. Mas o dia que eu chego aqui, às vezes não tem nem a palavra ainda, é o dia que Deus fala mais profundo. Porque nós precisamos declarar dependência. Dependência do Senhor continuamente. Outra característica de pessoas leprosas, espiritualmente falando, que não recebem o favor de Deus, é que são pessoas ingratas. São pessoas com ingratidão no coração. Acha que tudo que ela faz, ou tudo que ela recebe, é merecimento do que ela tem feito. Queridos, o que você recebe na tua vida da parte de Deus, não é porque você merece, é porque é a favor de Deus. É porque aprove a Ele, a vontade dEle de te abençoar. Nós não recebemos nada por méritos próprios. O dia que nós pensarmos que nós estamos recebendo algo da parte de Deus, por causa daquilo que nós fazemos, nós já estamos regredindo e voltando para trás. Geralmente, irmãos, são pessoas ingratas para com Deus. E a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 5, Deus diz assim: olha, se um dia cresceres, fores fartos, construíres belas casas, e não te lembrares que foi o Senhor teu Deus que fez tudo isso na tua vida, eu enviarei contra ti o meu exército e te levarei à destruição, e te farei perecer. Ingratidão.
Nunca seja ingrato. Nem com as pessoas que passam pela tua vida, nem com Deus. Porque a ingratidão atrai destruição nas nossas vidas. Irmãos, nós não somos melhores que ninguém. A menos assim que Deus escolheu os fracos, Deus escolheu aqueles que não são. Ou seja, é sinal que nós não somos nada perante os nossos próprios olhos. Se nós tivermos que nos gloriar, irmãos, a menos assim, se um homem pensa em se gloriar, glorie-se no Senhor. Para que ele não ache glória em si mesmo. Não estou dizendo isso que você tem que olhar para você como um coitadinho, muito pelo contrário. Mas é que em cada situação da tua vida você precisa olhar para o Senhor e saber que é Deus na tua vida, te guiando, te guardando, te protegendo, te orientando. Se Deus não entrar com providência na tua história, se Deus não entrar com o favor dele na tua vida, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Quando um homem pensa assim, eu faço, acontece porque eu estou aqui. Se eu não estivesse nesse lugar, as coisas não iriam para frente, queridos. Já teu trono cai por terra, teu império vai ser acabado. Geralmente pessoas assim são ingratas. São ingratas. A gratidão é a porta que abre para você receber mais de Deus. É a porta que vai se abrir na tua vida. Olha que diz assim, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Quem é grato? Quem tem um coração grato para com Deus. Nada vem pelo esforço próprio, mas tudo vem pelo favor de Deus nas nossas vidas, irmãos. Mas assim que diante de Deus nenhuma carne pode se gloriar. Nenhuma carne pode se gloriar. Se quisermos nos gloriar, gloriemos no Senhor. Gloriemos no Senhor. Terceira característica de um leproso que não recebe favor de Deus, irmãos, é que essa pessoa é uma pessoa frustrada. Por que é uma pessoa frustrada, queridos? Porque ela confia em si mesma. Ela confia na força do seu braço. Quem confia em si mesmo não precisa de favor. Quem confia em si mesmo geralmente despreza os outros. Você já percebeu? Que a pessoa cheia de autoconfiança, confia na força do seu próprio braço, ela tem características muitas vezes de desprezar outras pessoas. Todavia, irmãos, ela vai se frustrar. Por que ela vai se frustrar? Quando ela perceber Deus levantando aquela pessoa que ela acha que não ia dar em nada. Ela se frustra. Porque ela achava que aquele outro não ia dar nada. E aí Deus vai pegar as coisas loucas para confundir as sábias, irmãos, como a oração do publicano e do fariseu. Será que esse fariseu não ficou frustrado? Os fariseus não ficaram frustrados em ouvir Jesus? Que o que foi abençoado, quem alcançou o favor de Deus, quem foi justificado, foi aquele pobre pecador publicano? Geralmente pessoas assim são frustradas por perceber que Deus está levantando quem ela nunca acreditou, quem ela nunca deu valor. Deus levanta os improváveis. Deus conta com os improváveis, irmãos. Deus pega aqueles que não são nada para fazer deles alguma coisa na vida. Os improváveis são providos do favor de Deus. Olha que interessante. Deus ia levantar um rei na nação de Israel para substituir Saul. Samuel, o próprio Jessé. O que eles pensavam? Bom, provavelmente tem que ser um homem de guerra. Alguém que já está lá no exército de Saul, um homem forte. Os 3 primeiros irmãos de Davi: Abinadab, Samá e Eliabe, se não me engano, todos homens fortes. Samuel falou assim: certamente é um desses homens. E Deus disse o quê? Eu não vejo como vocês veem. Deus não vê como os homens veem. Deus vê o coração. Passou-se os 7 irmãos.
Samuel falou assim: não tem mais ninguém? Porque Deus falou que não é nenhum desses. Tem mais um menino, está lá no campo, lá, o pequeno Davi. Chama ele. E nós não vamos sentar na mesa para comer enquanto Davi não chegar nesse lugar. Porque Deus conta com improváveis. Deus sonda o coração. Irmãos, pode as pessoas não conhecer você por dentro, mas Deus conhece perfeitamente a tua vida. Pode as pessoas não te valorizar, mas Deus reconhece quem você é. Pedro fez um discurso lindo para levantar o próximo apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, que tinha que ser testemunho ocular de Jesus, que devia ter andado com Jesus, presenciado os milagres de Jesus. E aí Jesus faz o quê? Vai atrás de um improvável, de um homem que matava cristãos, prendia cristãos. Fez Paulo ter um encontro com ele. E aí mandou um cidadão orar por ele. E ele falou: Senhor, o senhor porventura não sabe quem é esse homem, Saulo de Tarso? Persegue os cristãos? Ou seja, ele estava querendo dizer para Deus assim: Senhor, esse homem não serve. Ele é um improvável. E a palavra de Deus era o quê? De Jesus: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você pensa que você é alguma coisa? Deus conta com pessoas, com os improváveis, irmãos. Quem era José do Egito para os irmãos? Não tinha valor. Foi vendido como escravo, lançado numa prisão. Mas para Deus, ele era o provedor da vida. Ele era um tipo de Cristo. Ficou como o segundo depois de Faraó no Egito. Deus levanta improváveis. Por isso que nós não precisamos ter um coração orgulhoso, irmãos, soberbos. Por isso que nós devemos todos os dias reconhecer a nossa dependência diante do Senhor, irmãos. Sabe, amados, existem algumas maneiras pela qual Deus manifesta o favor dele nas nossas vidas. Como é que você deseja receber o favor de Deus na tua vida? Como é que você se posiciona no dia a dia para que o favor de Deus recaia sobre a tua vida? E olha que interessante. Deus vai manifestar o favor dele, irmãos, quando nós declararmos que dependemos completamente do seu agir, da maneira dele. Ontem, na célula lá em Navegantes, nós falamos sobre Naamã. E Naamã nos traz uma história muito linda. Porque Naamã tinha algumas qualidades. Sabemos assim que Naamã era um homem valoroso, reconhecido diante do seu Senhor, um grande general, um grande capitão do exército sírio, que através da vida dele o próprio Deus deu livramento aos sírios. Mas o versículo 1 termina assim: porém ele era um homem leproso. Ele era um homem leproso. Tinha muitas características. Imagina esse homem fardado, esse homem indo para o exército, indo para a guerra, vencia as guerras, mas quando chegava na sua casa, que tinha que tirar a sua armadura, aparecia a sua lã. E é interessante que esse homem vai alcançar o favor de Deus, irmãos, por causa de uma menina que ele levou cativa nas guerras, uma menina judia, levou para dentro da sua casa para trabalhar de empregado. E essa menina, irmãos, olha que interessante o coração dessa menina. Ela estava vendo a situação do seu Senhor, e ela poderia desejar todo mal para aquele homem, mas ela preferiu desejar o bem. Vendo a situação daquele homem, ela disse para a mulher dele: quem dera ele estivesse diante do profeta em Israel,
O profeta iria orar por ele e ele seria curado. E Naamã, irmãos, não tinha outra saída, outra opção, ele foi para Israel. E quando ele chega diante da casa do profeta, o profeta nem sai de dentro da casa, mas manda alguém dizer para ele assim: olha, vai lá no Rio Jordão e pula 7 vezes, toma 7 mergulhos no Jordão. A Bíblia diz assim que aquele homem saiu revoltado pelo meio do caminho, dizendo assim: olha, não são os rios de Abana e Farpara, rios muito melhores do que os rios aqui de Israel, os rios de Damasco não são muito melhores? Poderia eu então pular dentro dos rios de Abana e Farpara e ficaria curado? O que é isso, irmãos? Orgulho, soberba. Muitas vezes nós queremos determinar a maneira pela qual Deus deve fazer um milagre nas nossas vidas. Muitas vezes criamos fórmulas para Deus nos abençoar, para Ele manifestar o favor dEle nas nossas vidas. Irmãos, Deus não trabalha limitado ao meu tempo e ao seu tempo. A minha circunstância e a tua circunstância. Deus age segundo o querer dEle, segundo a vontade dEle. E quando geramos um coração presunçoso, um coração soberbo, um coração truculento, queridos, o favor de Deus vai passar longe de mim e de você, se nós agirmos de tal forma. Era um homem leproso, ia morrer da sua lepra. O que ele precisava fazer naquele momento, irmãos? Cumprir o pedido. Às vezes, nós impedimos a bênção de Deus nas nossas vidas pela dureza do nosso coração. Porque não queremos ceder, porque não queremos abrir mão, porque não queremos perdoar, porque não queremos amar, não queremos caminhar 2 léguas. Jesus disse: olha, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Nós não queremos muitas vezes fazer isso. Queremos recuar, queremos entrar na caverna. Coração enganoso. Não guardamos o coração, a Bíblia diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Precisamos reconhecer que somos leprosos, irmãos. Precisamos reconhecer que temos uma lepra nos corroendo, nos matando, nos afastando do favor de Deus, para então aproximarmos as mãos de Deus sobre as nossas vidas. Zacarias, o povo estava até jejuando, pedindo para Deus trazer de volta o povo do cativeiro, mas era mal intencionado, não era um coração de dependência. Eles não estavam jejuando, dizendo assim: Senhor, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, mas eles estavam praticando apenas um ritual religioso. Tem muito cristão vivendo debaixo de religiosidade. E Deus não impera na religiosidade, é como os fariseus, que até não pecavam tanto como aquele publicano. Deus não tem problema com o pecado, irmãos. Deus tem problema com um coração fechado, coração endurecido. O pecado Ele vai tratar, é abominável diante dEle, mas quem reconhece é pecador na presença dEle. Quem reconhece e diz assim: Senhor, eu sou miserável, o pecado me ronda todos os dias, me afasta desse mal. Tem pessoas que acham que não pecam, e tem pessoas que mentem que não pecam. Tem pessoas que não reconhecem, que estão andando por caminhos errados, caminhos tortuosos, irmãos. A Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles é morte. Dependência de Deus. Deus vai manifestar o favor na vida daquele que depende plenamente do seu agir. Então Naamã, andando pelo meio do caminho, indignado com aquela situação, alguém diz assim: meu Senhor, meu Pai, se Ele te pedisse alguma coisa muito pior do que isso, o Senhor não faria? E ali foi onde ele se tocou que ele era um homem leproso, que
que se ele voltasse embora, ele ia continuar leproso e ia morrer de sua lepra. Irmãos, por que desistir quando você está ferido? Por que desistir quando você está frustrado? Quem desiste quando está ferido morre da sua ferida. Quem desiste quando está frustrado ou está murmurando morre no deserto da murmuração. Você precisa declarar que você depende da misericórdia de Deus. Depende do agir de Deus na tua vida. Deus manifesta o favor dele na provisão, irmãos. É na provisão. Olha que interessante. A Bíblia diz assim: dai e dar-se-vos-á. Olha como é que Deus manifesta o favor dele muitas vezes nas nossas vidas, usando pessoas. Deus coloca pessoas na tua vida para te servir. Deus colocou o teu marido na tua vida para te servir. Deus colocou a tua esposa na tua vida para te servir. Deus colocou os teus filhos na tua vida para te servir. Deus colocou os irmãos na tua vida para te servir. Deus colocou o teu patrão na tua vida para te servir. Tem pessoas que vivem falando mal do patrão. Mas se você não estivesse lá trabalhando, o que você estaria comendo? Deus coloca pessoas nas nossas vidas, irmãos, para nos servir nos momentos difíceis. Isso é a favor de Deus. E você precisa agradecer a Deus pelas pessoas que passam pela tua vida e te servem. Deus manifesta o favor na provisão, trazendo pessoas para andar no nosso caminho. E aí pensa quando você age com gratidão, quando você gera mágoa, quando você se afasta das pessoas que passam pela tua vida. Por que Deus colocou Esaú na vida de Jacó? Por quê, irmãos? Será que Deus colocou Esaú na vida de Jacó para ser uma pedra de tropeço na vida dele, para ficar perseguindo ele depois que recebeu a bênção do pai? Não, irmãos. Esaú foi aquele que acabou cedendo e dando a primogenitura, o direito da primogenitura para Jacó. Se perguntasse para Jacó, no meio do caminho, quando ele estava fugindo, perguntasse alguma coisa sobre Esaú, o que Jacó ia falar? Meu irmão tranqueira. Meu irmão precisa ter um encontro com Deus. Me trocou comigo, me vendeu a primogenitura e agora está me perseguindo, querendo me matar. Ah, se meu irmão se encontrasse com Deus. Quem que precisou se encontrar com Deus? Jacó. Quando Jacó se encontra com Deus, ele encontra o irmão, e o irmão vê Deus na face dele, pronto, se abraça. Irmãos, as pessoas que passam pela tua vida, Deus não colocou elas para serem maldição na tua vida, mas para fazer você ser abençoado. Até as lutas que você passa com essas pessoas é a oportunidade, é o degrau para você crescer um pouquinho mais na presença de Deus. Para você receber o favor de Deus. Porque quando você está passando dificuldade, quando você enfrenta problemas, quando você sofre com outras pessoas, é a oportunidade que Deus está te dando dele manifestar o favor dele na tua história. Você precisa reconhecer isso. Com a mesma medida que nós medirmos, seremos medidos. Então, quando você abençoa alguém, você é abençoado por Deus. Foi o que Deus disse para Abraão: Abraão, não te preocupe, eu vou agradecer, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar quem te abençoar, aí eu amaldiçoo quem te amaldiçoar. Fica tranquilo. Glória a Deus. Como Deus manifesta favor, irmãos, nas nossas vidas. Quando nós alinhamos nossa vida ao propósito de Deus. Irmãos, tem uma coisa certa, na minha e na tua vida, nós iremos receber o favor de Deus, quando nós alinharmos a nossa vida ao propósito dele. Viver para ele, não mais para nós. O que Paulo fez? Senhor, o que eu quero fazer não consigo. Na hora. Ele reconheceu que ele era um pecador. Então ele só teve uma escolha: não vivo mais eu,
Mas agora Cristo vive em mim. Amém. E o viver que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé pelo Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Amém, Jesus. Quer acabar com os seus problemas? Não vive mais para você. Vive para Cristo. Trabalhe como se estivesse trabalhando para Cristo. Tenha um relacionamento de marido e mulher como se fosse para Cristo. Tenha um relacionamento com seus pais como se fosse para Cristo. Tenha um relacionamento no seu dia a dia, na sociedade, no seu trabalho, como se fosse para Cristo. Como se Cristo estivesse no seu lugar. E aí, queridos, não tem como você não viver o favor dele na tua vida. Alinhe a tua vida ao propósito de Deus. O viver de um homem pode ser um contínuo projeto frustrado. Não no seu projeto pessoal, mas no propósito de Deus. Porque ele esquece que primeiro ele tem que viver a vontade de Deus. E ele quer viver a vontade dele. Então ele não consegue alinhar a vida dele à vontade de Deus, ao propósito de Deus, irmãos. Quem não se alinha a uma vida de comunhão com Deus, de viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus, viver a palavra de Deus, não consegue viver o favor de Deus em sua vida. Então, creia. Reconheça que você é um improvável. Que você não é ninguém mesmo pela força do teu braço. Mas que você depende dele, que você quer viver a vontade dele na tua vida. Pecar, irmãos, você nunca vai deixar de pecar, mas você precisa reconhecer todos os dias que você é um pecador. Reconhecer todos os dias que você precisa da misericórdia de Deus. Como nós vamos receber o favor de Deus? Quando o nosso estilo de vida for um louvor, uma adoração a Deus. Quando nós fizermos o nosso estilo de vida uma adoração. Por que nós chegamos na igreja e louvamos a Deus primeiro? Foi porque alguém instituiu um dogma na igreja? Não, irmãos. Isso é um princípio bíblico. Por quê? Porque nós sabemos que Deus habita e trabalha em meus louvores. Por que você tem movimento no teu corpo? Por que você acha que você se movimenta? Você levanta o braço, você abaixa o braço, você bate palma. Por que você acha que no teu dia a dia você vai para lá, você vai para cá, você dança? Por quê? Porque isso é um estilo, é uma expressão que alguém vai receber. Quando Deus criou a terra, olha o diálogo de Deus com Lúcifer, que está no livro de Jó, mas é com Lúcifer. Ele diz assim: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra, e as estrelas da alva jubilavam e cantavam? Ou seja, Deus trabalha quando nós louvamos, quando nós adoramos. Ou você acha que Paulo era um débil mental na cadeia para ficar cantando, apanhando, depois de ter apanhado um monte? Né? Você acha que ele tinha tomado uns goró e começou a cantar lá dentro? Por que ele começou a cantar, irmãos, quando ele estava preso? A Bíblia diz que ele foi lançado na prisão, apanharam um pouquinho, Paulo e Silas, e eles começaram a louvar a Deus. Irmãos, a primeira luta que nós passamos, nós murmuramos, nós reclamamos. E aí, irmãos, é certeza que o favor de Deus não vai chegar nas nossas vidas mesmo. Mas quando você faz da tua vida um louvor, uma adoração a Deus, tua vida é para o louvor e a glória do Senhor, irmãos, você alcança o favor de Deus. Tem um ditado que diz assim, que quem canta seus males espantam. Mas é uma verdade isso. Quem louva a Deus, né? Quem adora a Deus. Agora, vai cantar músicas do mundo para você ver que você vai atrair para a tua vida. Vai cantar, experimenta. Experimenta cantar música do mundo para você ver que vai atrair, irmãos. Porque a música, ela atrai Deus, que é Espírito.
E qualquer música vai atrair alguma coisa. E se ela não for para Deus, você pode ter certeza que você vai atrair qualquer outro espírito na tua vida, menos o Espírito de Deus. E consequentemente, irmãos, você vai alcançar favor de outro, mas não um bom favor, um péssimo favor. Faça da tua vida uma adoração em todos os seus atos, no teu trabalho. O seu corpo expressa movimento que podem estar adorando a Deus ou não. Por exemplo, quando eu faço assim na Rosilene, vem aqui na frente agora, as pessoas veem, né? Quando eu faço assim nela, o que é isso? E quem está recebendo isso? Ela e Deus. E quem está vendo também. Isso é adoração. Mas se eu fizer isso aqui no Ismael, não, fica aí. Se eu fizer esse mesmo ato com o Ismael, com má intenção no meu coração, quem que eu estou atraindo? Ele ficou até vermelho. O reflexo da blusa. Quem que eu vou atrair, irmãos? Espíritos malignos. Porque o nosso corpo, irmãos, produz um estilo. Produz um estilo. E o favor de Deus é manifestado nas nossas vidas quando com o nosso corpo nós adoramos Ele em todas as circunstâncias, fazendo o que é correto, o que é justo, o que é coerente, o que é lícito. Vai atrair o favor de Deus na tua vida. Outro meio pelo qual nós atraímos o favor de Deus é quando andamos debaixo dos seus princípios. É um texto que eu sempre falo para os irmãos, Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, conforme tudo quanto está escrito, então todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Toma posse, vai ser um fazendeiro, né? O fruto o fruto do teu solo, bendito o teu cesto, bendito a tua maçadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, terão que fugir por 7 caminhos. O Senhor mandará chuva ao seu tempo sobre a tua vida para que colhe os frutos da terra. Te levantará por cabeça, não por cauda. Se ouvirmos atentamente a voz de Deus, tendo cuidado de guardar, conforme tudo quanto está escrito. Olha o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujos dá o seu fruto na estação própria, e folhas não caem. É princípio. Então, quando vivemos os princípios de Deus, nós atraímos o favor de Deus. Recebemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Mas para isso, irmãos, precisamos do quê? Mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade, saber quem nós somos em Deus. Saber quem nós somos nele. Porque Deus, irmãos, quando nós não chegamos a Ele, nós somos improváveis mesmo. Porque Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas quando nós reconhecemos a nossa dependência diante dEle, Ele nos levanta também, irmãos, por cabeça, e nos constitui como reis e sacerdotes na face da terra.
para glorificarmos o nome dEle, para manifestarmos a vida dEle, aonde nós estivermos. É aquilo que eu disse, né? Você não precisa achar que você é um coitadinho agora, mas diante de Deus você precisa reconhecer quem você é, que você é dependente, que você precisa dEle, que pela força do teu braço você não consegue ir muito longe. Mas diante do mundo, irmãos, nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus. Diante dos gigantes que se levantam contra as nossas vidas, precisamos reconhecer que nós somos escolhidos por Deus para confundir as coisas sábias desse mundo. Aleluia. Para glorificarmos o nome dEle. Tem pessoas que estão vivendo a lei de Murphy e declarando a lei de Murphy sobre a sua vida. Ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer. Começa a declarar quem você é em Deus. Comece a declarar que você está debaixo do favor divino, que você vai viver o favor de Deus todos os dias da tua vida. Irmãos, como é que você, né, estamos começando o mês, como é que você olha para a tua vida financeira, o que você pensa no mês? Meu Deus, começo do mês, dia 10, né? Principalmente ali dia 10, dia 15, né? A gente começa muitas vezes, né, a suar frio, dizer: Deus, misericórdia. Tem uns que já dizem assim: esse mês vai acabar com tudo, esse mês não vai dar nada certo, né? Esse mês, né, por água abaixo, né? Vai pro brejo. Não, queridos, comece a levantar de manhã e dizer assim: Senhor, me dê a provisão do dia, manifeste o teu favor na minha vida. O Senhor sabe que hoje eu preciso pagar algumas contas, e eu preciso de um milagre do Senhor. Eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso que o Senhor traga uma bênção na minha vida, eu preciso que o Senhor traga provisão. Irmão, vai depender do jeito que você vai declarar sobre você mesmo, sobre a tua história. Quando você declara que vai dar tudo errado, que você não vai conseguir, que as coisas vão de mal a pior, você está declarando que você não crê no favor de Deus na tua vida. Mas quando você acorda e diz: Senhor, eu creio que hoje o meu casamento vai ser melhor do que ontem, eu creio que hoje eu vou viver uma lua de mel melhor do que aquele dia que eu casei, eu creio que hoje... Os irmãos, ô glória! Aleluia! Já está falando língua estranha. Declare que hoje vai ser o dia em que Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa, a vida dos teus filhos, que os teus filhos serão mais abençoados hoje do que ontem, que tua casa vai ver a provisão melhor do que ontem. Declare isso. Mudança de mentalidade. Muda a tua mentalidade. Muda a tua mentalidade. Declara que você vai viver o favor de Deus na tua vida, irmãos. Eu tenho experimentado isso na minha vida, de orar dizendo: Senhor, eu preciso da provisão desse dia. Aconteceu até algo, esse dia eu fiquei dando risada, porque eu tinha que pagar umas contas e veio, naquele dia eu orei e veio a provisão naquele dia, mas no outro dia eu não tinha nada para pagar. E eu disse assim: Senhor, hoje eu não preciso da provisão do Senhor. Foi bem assim, porque eu sei que o Senhor já proveu ontem o que eu precisava para ontem. E é interessante que eu fui abençoado naquele dia. E eu dei risada na hora, porque eu falei: Senhor, até mesmo quando eu não preciso, o Senhor pode abençoar. É dependência de Deus. Até mesmo quando você não precisa, irmãos, Deus pode te abençoar. Ora, aprenda a buscar a face de Deus, orar dessa maneira. Reconhece mesmo: Senhor, eu não sou nada mesmo. O Ney iniciou o culto lendo aqui, falando que Deus manifesta o poder dele na onde? No meio da tribulação, no meio da tormenta. Irmão, se você está vivendo tormenta, tribulação na tua vida, se você está passando por vales, desertos, glorifica a Deus, porque é nesse lugar que você pode ver o agir de Deus. É nesse lugar que você pode ver a provisão de Deus, o favor de Deus na
Deus todos os dias da tua vida, dependa dele todos os dias da tua vida. Declara profeticamente que você vai viver o favor de Deus a cada dia na tua história. Declara isso. Abençoa os outros. Abençoa a vida do teu irmão. Declara sobre a vida dele que ele vai viver o favor de Deus. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Irmãos, quando você deseja o mal para o outro, quando você diz assim, ela vai ver, ela fez isso para mim, ela vai ver o que Deus vai fazer com ela. Com a mesma medida que você medir, será medido. Abençoa. Declara a bênção de Deus sobre as pessoas que passam pela tua vida. Abençoa a nação. Abençoa a tua cidade. Abençoa o teu trabalho. Irmãos, ainda que você ache que você ganha pouco, abençoa, diga Deus, eu abençoo esse lugar, para que ele seja mais próspero e eu possa desfrutar da prosperidade também. Abençoa, queridos, para que o favor de Deus te alcance. Quando eles foram arrancados do cativeiro, Salmo 126, eles vão dizer assim: quando o Senhor nos arrancou do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Talvez você vai passar por momentos adversos na tua vida. Mas se você tiver um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, Deus não rejeita um coração contrito, Deus. Deus não rejeita. Você está iniciando uma semana. Eu não sei o que você espera dessa semana. Talvez você está com o teu coração angustiado, aflito, preocupado. Declara que essa semana vai ser a semana do favor de Deus na tua vida. Amém. Declara que essa semana é a semana do milagre de Deus. Declara. Pastor, e se essa semana não for a semana do favor de Deus, não tem problema. A outra semana vai ser. Amém. E se na outra semana não for? Declara que vai ser na outra. E se não for ainda na outra? Deixa no meio de outubro então, irmãos. Declara. Teu papel é declarar. Quem tem que fazer é Deus, irmãos. A força do teu braço não vai te ajudar muita coisa, não. Declara. Profetiza que vai ser ainda hoje o dia do teu milagre. Profetiza que a tempestade vai passar. Os gigantes vão cair por terra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Esses homens foram buscar a favor de Deus. O favor de Deus está para aquele que depende, para aquele que declara total dependência do Senhor, aqueles que têm um coração quebrantado, sincero e humilde na presença de Deus. Quando tudo parecer que não tem mais jeito, é nessa hora que Deus começa a agir e dizer assim: eu posso agora. Porque a Bíblia diz assim que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Existe alguma coisa difícil para Deus, irmãos? Não. A Bíblia diz assim: se Deus não poupou nem o seu filho, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus já deu o filho, irmãos, qualquer coisa que você precisar além do filho é pequeno diante da glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Amém, queridos? Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar por você que está pela internet, você que está ouvindo essa palavra.
Você que ainda vai ouvir essa palavra, porque ela vai ficar ali no Facebook, então as pessoas podem continuar ouvindo. Eu quero abençoar a tua vida. Declarar que vai ser uma semana do favor divino. Mas eu queria que você se despojasse agora nesse momento. Despoje do teu velho, dos teus achômetros, do teu orgulho próprio, da tua justiça própria. Declara que você depende dele nessa noite. Nós vamos adorar a Deus. E que a sua adoração seja um estilo de vida. Que a sua oração possa tocar o coração de Deus nessa noite. Que o teu louvor possa tocar o coração de Deus. Adore sem resistência, sem se preocupar com quem está do seu lado. Adore do jeito que você sentir melhor, mas adore. Se você sentir vontade de adorar correndo, adore correndo. Se você sentir vontade de adorar chorando, adore chorando. Mas adore de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Adore ao Senhor. Adore Ele. Tu és santo. Tu és bendito, Senhor. Tu és exaltado. Sei os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança e promessa, Deus que não errou em mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos Creia no favor de Deus. sempre atentos Os olhos dele estão atentos à sua vida. Aleluia! e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É verdade isso, no tempo de Deus. És Deus de perto e não de
Nós agradecemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, de sermos alcançados pelo Senhor. Quando, Deus, ninguém dava valor às nossas vidas, quando não tínhamos valor para esse mundo, o Senhor nos arrancou do lamaçal do pecado, nos lavou no sangue de Jesus e nos fez novas criaturas à tua presença. E hoje, Senhor, nós declaramos que nós precisamos do favor do Senhor, que nós dependemos do Senhor, nós somos miseráveis pecadores. Se conosco, Senhor, se conosco na nossa miséria, na nossa fragilidade, nas nossas fraquezas, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, para andarmos na tua presença, em santidade, exaltando, agradecendo, adorando o teu nome. Nós abençoamos cada vida nessa noite, cada família aqui representado, aqueles que nos ouvem pela internet, que o Senhor também possa alcançá-los, aonde eles estiverem. Manifesta a tua glória, do teu poder, da tua presença, do teu milagre, do teu favor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Abençoa o teu povo, abençoa o teu povo nessa noite, que possamos sair daqui vivendo as tuas promessas, vivendo o teu melhor, porque o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus de promessa, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, o teu favor vindo em nós, ninguém pode impedir. Seus planos não podem ser frustrados, e a esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Senhor. Te louvamos essa noite, te adoramos e agradecemos o teu nome. Se com os teus filhos, dê uma semana vitoriosa, uma semana de paz, de alegria, de provisão. Que a bênção do Senhor, o teu favor, esteja sobre cada filho, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua história. Você que está aí também. Deus te abençoe.